A gente continua, claro, falando sobre o coronavírus e agora a gente vai ter no ar, aqui na Band News FM, uma entrevista com os dois secretários dos dois principais estados do país. O secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, o secretário estadual de saúde de São Paulo, José Henrique Germann. A ideia não é fazer exatamente uma briga, uma discussão, nada disso. É entender a estratégia de cada estado, como cada um está enfrentando esse combate ao coronavírus. Eu dou bom dia aos dois secretários, peço que os dois sejam o mais possível concisos nas respostas, afinal de contas temos muitas questões em andamento. Eu queria começar perguntando para o secretário do Rio de Janeiro, o secretário Edmar Santos, sobre essa decisão de autorizar 30 municípios a retomarem atividades, funcionamentos, estabelecimentos comerciais de forma irrestrita. Por que o governo do estado tomou essa decisão? Secretário, bom dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia, querido amigo Zé Henrique. Seria impossível qualquer divergência com o Zé. Olha só, na verdade, a gente está fazendo algo que não muda em nada a nossa estratégia, né? O vírus circulava no nosso meio e viemos mantido essas medidas desde então. Esses 30 municípios que, ora, elegemos para dar algum tipo de liberdade, também não é abertura completa, é uma abertura supervisionada de não aglomeração, são municípios que não têm a presença do vírus ainda confirmada, muito menos uma circulação comunitária estabelecida. Então isso não muda nada no nosso protocolo inicial, não fizemos nenhum relaxamento sobre ele, e hoje, diferente do início, por que adotar agora e não no início? Porque hoje nós temos um grande controle do fluxo de pessoas entre capital e região metropolitana e entre região metropolitana e interior, o que identifica a transmissão do vírus para esses lugares. O decreto é facultativo, né, aos prefeitos, não é impositivo. Aqueles que não quiserem aderir, não há nenhum problema, pelo contrário, terá nosso apoio. E tão logo haja um primeiro caso positivo em qualquer desses municípios, eles retornam para o conjunto do Estado, que é o isolamento ampliado, que é o que a gente tem seguido aqui como principal medida de enfrentamento do coronavírus, alinhado com o entendimento do Ministério da Saúde. Secretário Germann, em São Paulo é possível realizar esse tipo de ação também? Alô? Secretário, está me ouvindo? Bom dia. Bom dia. É o Barão que está falando com o senhor. A minha dúvida é a seguinte, em São Paulo, no estado de São Paulo, é possível realizar ato semelhante como esse do Rio de Janeiro? Então, o nosso decreto, ele pega o estado inteiro. Primeiro, bom dia aos ouvintes, bom dia, Edmar. Espero que esteja tudo bem com você. Obrigado, nós amigo. nos encontramos regularmente em Brasília na reunião do secretário. E isso cria uma aproximação e uma amizade entre todos, né? Bom, o nosso decreto pega o estado inteiro. Nós temos algumas cidades, aliás, só acima de 100 mil habitantes, são mais de 80. Isso tem uma possibilidade de criar aglomerações. As cidades polo, que têm uma característica quase de metrópole, como Campinas, Ribeirão, então facilitam a questão da proliferação do vírus por causa dessas aglomerações. E temos casos já em todas essas cidades. Então, nesse sentido, o nosso decreto obrigatoriamente tem que ser estadual pelas próprias características do nosso estado. A minha pergunta para o secretário de São Paulo, José Henrique Germann, secretário é Felipe Bueno, muito bom dia para o senhor. A gente tem aqui em mãos uma reportagem falando de um estudo da Unesp, mostrando que 13 cidades paulistas são centros de maior risco para a propagação do novo coronavírus, né? Exemplos, cidades grandes do interior, Araçatuba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba, também Santos no litoral. Somado a essa informação, há um mapeamento feito por telefonia móvel, né, por celulares, que mostra como os moradores ou os trabalhadores de São Paulo estão se movimentando. Essas duas informações juntas mostram que a população do estado de São Paulo começou ou está num caminho de desrespeitar a quarentena ou o afastamento social? Nós tivemos ontem uma atualização a respeito desse índice, que vale para Grande São Paulo. Nós estávamos trabalhando agora no final de semana e sexta passada em torno de 51% de isolamento, pelo modo que eles trabalham e chegam nesse índice, que é pela movimentação de celulares, né? E agora, nesta segunda-feira,
e terça, nós tivemos um aumento para 62%. A nossa meta de isolamento, dessa taxa de isolamento, é o que, de certa forma, é uma medida indireta, né, a respeito da existência do isolamento social, é 70%. Nós queremos chegar a uma taxa de movimentação de celulares de 70%. Se nós chegarmos nisso, nós estaremos com um isolamento bastante efetivo no combate, que é fundamental no combate aí do vírus do Covid-19. Secretário de São Paulo, José Henrique German, secretário do Rio de Janeiro, Edmar Santos, Luiz Megali falando aqui, bom dia para os dois. Eu gostaria de saber a opinião dos dois secretários a respeito dos exercícios que as pessoas fazem nas ruas. Isso principalmente nas capitais e principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde tem muita gente circulando, especialmente pelos calçadões. Inclusive um repórter da TV Globo foi hostilizado, Marcelo Cosme, foi hostilizado por um rapaz ali portando um celular, se não me engano, ontem mesmo ou no fim de semana. Os governos do Rio e de São Paulo apoiam essa medida que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, embora vá contra a determinação de isolamento, de que a pessoa fique em casa? Começando pelo senhor secretário do Rio de Janeiro, Edmar Santos. Rapidamente, só complementando a informação anterior, os municípios que nós estamos liberando nesse momento são municípios de população pequena e não fazem limite com nenhum município com alto índice de transmissão, né? Então, seria um fator adicional. Em relação a essa medida, primeiro, ser absolutamente contrário a qualquer tipo de atitude hostil nesse momento. O momento é de união de todos, é um momento muito difícil que enfrentaremos pela frente. É óbvio que a gente é a favor de atividade esportiva. Essa é uma campanha que eu venho fazendo no Rio de Janeiro. Nesse momento, o que acontece no Rio de Janeiro? As nossas áreas acabam sendo sempre áreas relativamente restritas, já que o Rio de Janeiro é espremido entre o mar e a montanha. Então, o que seria uma caminhada ao ar livre, uma corrida ao ar livre nesse momento, e possível de fazer com distanciamento social, o que está se vendo na prática, só ver o fim de semana no calçadão, é que está gerando uma grande aglomeração. Então, nesse sentido, a gente tem insistido com as pessoas, nesse momento, que evite esse caminhar ao livre, evite a corrida nos locais típicos que a gente faz isso, porque está gerando aglomeração, infelizmente. Há risco de contaminação ao longo do caminho, do transporte para esses locais. Então, nesse momento específico, que a gente viu, sim, no Rio de Janeiro, um certo afrouxamento das pessoas em relação ao isolamento, a gente está recomendando que, para nada, a exceção de ir trabalhar, ir na farmácia ou supermercado ou ir ao médico, que a pessoa o máximo possível não saia de casa. E em São Paulo, secretário German? A mesma coisa. A nossa orientação para o público em geral é de ficar em casa. Fique em casa. Esse é o nosso, diria assim, num termo antigo, o nosso slogan é fique em casa. Então, nesse sentido, ninguém proíbe uma atividade física, imagina, acho que deve ser feita. Mas aí tem que entrar a criatividade de cada um, no sentido de poder fazer um exercício sem criar aglomeração. O problema não é exercício, óbvio, é aglomeração. E pode transmitir o vírus, sim. Toda aglomeração é um barril de pólvora de transmissão. Então, as pessoas têm que evitar efetivamente a formação de qualquer tipo de aglomeração. O que é uma aglomeração? Se nós estivermos numa sala com 10 pessoas, isso é uma aglomeração. Então, para você ter uma ideia do nível de transmissibilidade que esse vírus tem e que proporciona questões dessa natureza de restrição. Outra característica rapidamente do exercício, só para complementar, é que a respiração forçada durante o exercício, obviamente, projeta gotículas, talvez até uma distância maior do que a distância regulamentar que a gente pede que as pessoas mantenham de distância, não é pela própria respiração forçada. Então, isso pode ser um fator adicional de dispersão em torno de quem está próximo. Queria ouvir também os dois secretários, começando pelo secretário estadual da Saúde de São Paulo, José Henrique German, a respeito de uma fala do ministro da Saúde de ontem. Ontem o ministro se referiu com uma certa confiança sobre o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina e combinação com azitromicina. Luiz Henrique Mandetta disse que fica a cargo dos médicos a prescrição ou não para o tratamento da Covid-19, que por enquanto não haverá
uma recomendação do Ministério da Saúde sobre o uso, mas ele confirmou que há sim resultados positivos em hospitais particulares. A minha dúvida, então, minha pergunta para os dois secretários, começando por São Paulo, né? A rede pública de São Paulo estuda empregar a utilização de medicamentos à base de cloroquina, enfim, hidroxicloroquina para os pacientes. E quando eu digo estuda, há discussões quanto ao protocolo, análise logística e tudo mais, ou não, só será adotada na rede pública quando houver determinação do Ministério da Saúde? Então, só para uma questão, talvez, de atualização, ocorreu o seguinte, existe esta questão relacionada à cloroquina, se deve ser utilizada ou não e quando ela deve ser utilizada, né? E aí, obviamente, a questão dos riscos que estão envolvidos a respeito dessa medicação. Então, daí surgiu na semana passada uma reunião feita pelo Ministério da Saúde, comandada pelo ministro, que chamou especialistas da área, presidente do Conselho Federal de Medicina, enfim, ele chamou algumas autoridades médicas, né, então, e especialistas, todos médicos, e fez uma reunião cujo resultado dessa reunião foi a recomendação do uso da cloroquina na hora que se inicia o tratamento, na hora que o paciente é internado. Porque o que estava sendo feito era o seguinte, ele era utilizado somente quando o paciente estava muito mais grave e, obviamente, não tinha nenhum efeito mais, dava mais tempo da medicação ter efeito. Como existe essa controvérsia, não digo tanto controvérsia, mas desconhecimento a respeito de como o medicamento pode ajudar, então ele foi passado para o início do tratamento. E nós já estamos fazendo isso aqui em São Paulo, porque o próprio Ministério, com a recomendação, ele está nos colocando para que olhemos para o Ministério e vamos obedecer o que ele está falando. E já nos enviou quase 200 mil cápsulas do medicamento e que nós já distribuímos pela rede. Então, os hospitais que internam pacientes com Covid-19 já têm a cloroquina. Aí entra a questão médica. É o médico que tem que ter o discernimento e a aprovação do seu paciente, independente se ele é público, privado, velho ou novo, se ele concorda em utilizar esse medicamento. É a questão médica que, no final das contas, vai prevalecer sobre a indicação ou não do medicamento. Obrigada. Secretário Edmar Santos, esse uso já acontece no Rio de Janeiro também? Bom, vamos ver. Olha só, assim, a gente tem uma questão com a cloroquina e hidroxicloroquina diferente de qualquer outro tratamento inovador, é que a medicação já é há muito tempo aprovada para outros usos, né, como antimalárica, no tratamento de lúpus, artrite reumatoide. Então já se conhece bem o perfil de segurança e os efeitos adversos dessa medicação. Então a gente foi, mesmo com a pouca evidência científica existente, e entendendo os casos muito graves de evolução, e também que todo o sistema de saúde do Brasil hoje vai ser colocado em xeque da sua capacidade de se preparar rapidamente para o volume de pacientes que pode chegar, a gente há 10 dias já aprovou um protocolo que não só para o paciente que vai para o CTI, mas já para o paciente que interna, considerando que esse já é um caso grave, todos passaram a ser submetidos a um protocolo assistencial sob consentimento informado. Obviamente que ou o paciente ou o responsável por ele, se ele está muito grave, consentem do uso também da hidroxicloroquina nesse protocolo. E é um protocolo que visa não só tentar tratar precocemente os casos do Covid-19, mas também um tratamento amplo de pneumonias graves que leva à internação, também no intuito de rodar mais rapidamente o leito, evitar que os pacientes precisem ir para o CTI e, por isso, mantenham leitos disponíveis mais tempo para qualquer doente grave. Então, é um tratamento que se inicia não só para, possivelmente, o Covid, com o uso da hidroxicloroquina, mas também objetivando o tratamento empírico do H1N1 e de pneumonia comunitária, e tão logo saem os resultados dos exames, a gente reajusta a terapêutica para seguir com aquele que é o problema do paciente. E a gente, então, desde o primeiro momento, usou o protocolo mais adiantado, no sentido de que a gente não usa só aquele paciente que já está grave no respirador, no CT, pelo contrário. Se ele tem indicação de internação hospitalar, a gente já inicia o protocolo.
E tem algum resultado disso? Já se sabe alguma coisa, secretário? Está realmente trazendo bons resultados? Pois é, apesar de ter iniciado há 10 dias o protocolo, é um tempo ainda relativamente pequeno, o número total de pacientes também. Não nos permite afirmar ainda algo com precisão. Mas a gente tem uma impressão geral nessa linha do que o Ministério e os especialistas apontaram. Os doentes já muito mais graves, provavelmente o efeito será menos importante. E o que está aparecendo é que o uso mais precoce pode, talvez, pela menor carga viral, por não ter disparado ainda a inflamação sistêmica, que ele possa, sim, ajudar no sentido de abreviar o curso da doença. Então, que a gente vai esperar mais um tempinho. Claro. E tem um protocolo assistencial e, em paralelo, um protocolo de pesquisa desenvolvido lá no Instituto Estadual do Cérebro, para que a gente também possa ter, sobre dados controlados de uma pesquisa, também resultados possam ser mais precisos para informar o resto da população. Bom, não é para todo mundo sair por aí tomando cloroquina, não é essa a ideia. Sei que muita gente já comprou na farmácia, mas ainda os testes estão sendo realizados. De jeito nenhum. Isso é fundamental para a gente amarrar bem isso. Porque, olha só, a gente está falando do conhecimento e do uso seguro na mão de médicos. Uhum. A hidroxicloroquina e cloroquina, usada de forma indiscriminada por leigos em automedicação, pode ser altamente tóxica e levar à morte pelo uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina. Então, não faça isso em casa, isso não está recomendado, não é? Ela é segura sob supervisão médica no ambiente hospitalar. Claro. A Thaís Dias tem uma pergunta também para os secretários do Rio de Janeiro. Fala, Thaís. Oi, bom dia a todos. O Edmar, mais uma vez, bom dia, né? Praticamente todo dia na programação aqui do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar a vocês em relação aos leitos, né, secretário? A gente sabe que há toda uma estrutura sendo montada com vários hospitais de campanha, mas o Rio hoje, por exemplo, conta com a maior rede federal, né? A gente tem aí 6 hospitais federais, também 3 institutos federais aqui, com capacidade também de contribuir com esse número de leitos. Eu queria saber em relação a essa articulação para que esses leitos possam ser colocados à disposição, também a questão de funcionários, se não seria mais barato investir nesses leitos federais, né, aqui no Rio de Janeiro, e também equipamentos. Há possibilidade de equipamentos e também insumos, né, de proteção individual estão chegando, porque as denúncias estão de que há uma dificuldade realmente muito grande de colocar isso em prática. Repito também a pergunta para o secretário de São Paulo, afinal, todo mundo quer saber como é que está a preparação em relação aos leitos. Rapidamente, Thaís, a gente teve 3 estratégias. A primeira, suspensão de cirurgias eletivas. A segunda, estruturação de leitos em hospitais próprios da rede ou de municípios que estavam fechados. E agora, mais recentemente, o nosso terceiro plano de estratégia, os hospitais de campanha que deverão ficar prontos até o final do mês. Nesse sentido, a gente tem hoje 63% de ocupação de CTI na rede pública estadual e 54% de ocupação de CTI se a gente somar rede pública mais privada. Ou seja, a suspensão das cirurgias eletivas criou, em cima dos leitos já existentes, um primeiro colchão de atendimento que está sendo importante para a gente, né? Então, nesse sentido, em termos de leitos, nesse momento, a gente está indo bem. A questão do aumento de leitos com respirador ao longo do próximo mês, isso vai colocar em xeque todos nós, porque... E aqui queria dar os parabéns ao ministro da Saúde e toda a sua equipe, né, ao qual estamos alinhados na condução disso no país, mas ele mesmo mostrou a dificuldade do país como um todo, do Brasil, junto aos mercados internacionais, trazer respiradores, testes e EPIs. Isso é um problema que todos nós teremos na ponta, teremos que ser integrados na ação disso ao longo do território. Em relação ao EPI, para finalizar, nosso polo têxtil da região serrana converteu para a fabricação de máscaras e capotes. Então, provavelmente, a gente terá uma fonte de abastecimento ao longo da crise, não só para a gente, como, se necessário, para tentar apoiar outros estados. Secretário, eu aproveito para perguntar também em relação aos estudos, né, que estão sendo realizados em vários pontos do Brasil. A gente sabe que São Paulo também capitaneando vários desses estudos, mas aqui no Rio de Janeiro temos a Fiocruz, né, em Manguinhos, e eu queria saber em relação a essas análises, já tem alguma coisa concreta que a gente pode noticiar aqui para o ouvinte da Band News FM? Não, em termos de resultado ainda não. A gente está muito próximo da Fiocruz e de outros centros de pesquisa aqui do Rio. Tem um comitê com 6 centros de pesquisas integrados com a gente desde o início da epidemia. O nosso Instituto do Hemorrio protocolou também agora uma pesquisa em cima do plasma de pacientes recuperados do Covid-19, que ainda não foi aprovado e por isso não foi iniciado, né? Mas, assim, há uma intensa pesquisa de metodologias, não só para o tratamento, como no estudo de como sair do isolamento social no momento que for possível. Quais são os critérios
para sair, de que forma sair, porque isso não está dito em nenhum lugar do mundo. Então, esses critérios estão sendo desenvolvidos aqui para a gente ir testando aos poucos e poder sair com segurança desse processo todo. Obrigada, secretário. Eu quero perguntar aos dois secretários, e peço para que os dois, por favor, sejam breves, porque a gente tem mais perguntas e o tempo é curto. Qual a projeção neste instante para contaminados e mortos até o fim do pico da pandemia ou no médio prazo no Rio de Janeiro e em São Paulo, começando pelo senhor secretário do Rio de Janeiro? Olha, a gente, do ponto que a gente está hoje na curva, né, e aqui tanto o Rio como São Paulo fazendo um esforço grande para o achatamento dessa curva, a gente projeta o pior cenário aí, podendo atingir, nesse momento, 30 mil casos, e aí a gente vai imaginar que 2,5%, 3% dessas pessoas possam morrer, e no melhor cenário, algo que fica ali em torno de 12 mil, 15 mil casos, isso, todas as medidas forem seguidas pela população. Se a gente começar a ter desobediência em relação a isso, e a nossa curva voltar para a curva inicial mais próxima da Itália, isso representaria estourar mais de 40 mil casos, seria o caos no sistema de saúde do Rio ou em qualquer sistema de saúde do mundo, porque nenhum suportaria isso. Se minha conta está certa, a gente está falando de pouco mais de 1.000 pessoas mortas na projeção do estado do Rio de Janeiro. E em São Paulo, secretário German? Então, dentro desta faixa de isolamento... Alô? Pode falar, secretário. Pois não. Isolamento. Ok, obrigado. Dentro desta faixa de isolamento que nós estamos projetando, entre 65% e 70%, nós vamos conseguir fazer o achatamento da curva. Acho que o achatamento da curva já é algo conhecido por todos, né? Que é fazer com que o sistema de saúde seja ofertado e dê conta dos casos que vão ocorrer, mas com um alongamento da epidemia por um pouco mais de tempo. Então, se acontecer isso, nós estamos trabalhando, estamos conseguindo. Nós temos um achatamento bastante sólido hoje em dia. Então, olhando para trás. Dentro disso, nós teríamos capacidade de atendimento de todos os pacientes que estiverem acometidos da doença. A nossa rede, hoje, com 7 mil leitos de UTI, e mais agora o Hospital das Clínicas fazendo um esvaziamento do prédio principal dela e transformando tudo para Covid. Então, com isso, nós temos uma estrutura de atendimento que permite a gente passar por essa curva achatada. Entretanto, se não houver o isolamento necessário e a curva passar a ser pontiaguda, nós não teremos condição de atendimento, nem aqui e nem no Brasil, em lugar nenhum. Mas, secretário, não é uma realidade subnotificada? Desculpa, só faltou o número, secretário. Projeção de contaminados e de mortos nos piores e melhores cenários aqui em São Paulo? Então, dentro dessa projeção, a gente teria como cerca de 50 a 80 mil casos da epidemia. Existe subnotificação no mundo inteiro, porque a velocidade com que ele ocorre, ele acaba sendo atropelado na questão da realização dos exames de diagnóstico. Nós temos hoje um estoque de exames a serem feitos. Isso muda, mas não significativamente o comportamento, não o comportamento, mas o número da curva, mantendo o seu mesmo comportamento, que é de achatamento. Então, nesse sentido, mesmo com a notificação, dá para afirmar que pelos leitos que nós temos, dentro dessas condições de achatamento da curva, a gente consegue atender. Eu não sei quantos mortos aí, enfim... Eu ainda estou... Os mortos aqui nesse caso, essa epidemia apresenta cerca de 2%, às vezes até 3% do número... Mas deixa eu entender, secretário, não há uma projeção aqui? O secretário do Rio de Janeiro falou em 30 mil contaminados, cerca de 1.000 mortos, de acordo com uma projeção pessimista. A gente não tem essa projeção aqui em São Paulo, com números mais detalhados? São 50 a 80 mil casos. Ok, levando-se em conta aí 3% de... Então, 80 mil na projeção pessimista, levando-se em conta uma mortalidade de 3%, a gente vai estar falando de... Alguém me ajuda aí, 2 mil mortos. Quase 4 mil. Quase 4 mil mortos? 4 mil. Não, aí seriam 5%.
Não, 2,5% na pior. De 2.000 a 4.000. Tá certo. Exatamente. O secretário, ainda falando sobre a subnotificação, né? O Estado de São Paulo já disse que está apenas registrando casos graves, né? Que é uma recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde. Na hora de fazer essas... E como o senhor bem falou, tem exame que está esperando 1 mês para ter a confirmação se a pessoa está com coronavírus ou não, por causa dessa busca muito grande que se viu. Exatamente. Esses números... É possível, com esses números atrasados, uma foto, sei lá, da semana passada, semana retrasada, fazer algum tipo de projeção nesse sentido, saber se as coisas estão indo bem ou não estão indo tão bem, já que não é a situação atual do momento? Não é assim. Veja o seguinte, nós temos uma subnotificação que leva a um resultado de casos positivos muito baixo, porque são exames que foram colhidos dentro de situação daqueles dos 80%, entendeu? Aqueles grupos de 80% que são contaminados e que são tratados em casa, vamos chamar assim. Então existe um número grande desses exames a serem realizados dessa maneira. Do ponto de vista dos óbitos já ocorridos e que tem exame a fazer, são 50 exames. Isso num dia você termina. Isso dos óbitos, né? Dos óbitos, exatamente. Nós estávamos com 200, zeramos e agora tem um equilíbrio aí que entra e sai, tem um saldo remanescente aí de 50. Do ponto de vista de notificação e positividade do exame, não é do caso grave, é todo caso internado. Mesmo que ele não seja grave, ele é feito o exame. Sim, não é aquele paciente que está em casa, por exemplo, né? Não é aquele paciente que está em casa, né? Não, esse não. Então, esse é o número de casos que requerem para que a gente atue dentro do sistema de saúde hospitalar. Tá. Secretário Edmar, como é que está a situação no Rio de Janeiro? Também há essa dificuldade da notificação, de saber quantos casos de fato existem de pessoas contaminadas? São só os casos mais graves que são notificados? Como é que está a situação no Rio? Pois no mundo ideal seria a gente poder dosar todo mundo, testar todo mundo. Mas a gente teve um grave problema com o teste desde o início dessa crise no Brasil. Então, no Rio de Janeiro, a gente adotou a estratégia de fora alguns pontos sentinelas para ir acompanhando a evolução na população que se trata em casa, com as formas mais brandas. A gente focou os exames dos pacientes internados e nos óbitos no primeiro momento. Então, hoje a gente está com a fila de exames no nosso laboratório zerado. A gente, nos últimos 10 dias, multiplicou por 5 a capacidade de realização desses testes. Então, hoje a gente consegue dar a resposta dentro de 48 horas, que é o tempo para a realização do teste, e a gente vem acompanhando. Essa questão da subnotificação, é importante explicar o seguinte. Nesse momento agora, de condução da crise dentro do isolamento, de monitoramento dos casos graves e dos óbitos, para tentar resolver a questão dessas pessoas e entender os casos graves, essa sistemática está funcionando. Quer dizer, se eu consigo ter os exames para esses pacientes em tempo real, eu tenho assim um comportamento da minha curva, se ela está vertical ou horizontal, que é o mais importante do que o número absoluto de casos, sendo monitorada e a gente podendo conferir como a gente está conseguindo ter sucesso ou não no enfrentamento da crise. Agora, para a saída do isolamento, teremos que ter um momento que a gente consiga, sim, fazer testes em maior quantidade, especialmente para levantar o inquérito epidemiológico e aí ter certeza do momento de saída, num momento onde um percentual grande da população já teria tido contato com o vírus. A gente estima que tem que ter pelo menos 50% a 60% de presença do vírus no meio, já de pessoas que foram curadas, para que a gente quebre uma cadeia de transmissão do vírus que permita uma nova ascensão muito rápida da curva epidemiológica. Então, sim, para estratégias de saída, a gente vai ter que conseguir ter acesso aos exames e fazer esses inquéritos epidemiológicos e um número maior da população sendo testada para a gente entender o comportamento da epidemia no nosso estado e no nosso país, né? Mas nesse momento, a curva do Rio é uma curva muito fidedigna em relação ao número de casos graves e óbitos, que é o que a gente vem monitorando de perto o tempo todo. Eu tenho uma para o secretário German, de São Paulo. O município de Itapira decretou toque de recolher.
As pessoas agora precisam voltar obrigatoriamente a partir de hoje para suas casas entre as 9 da noite e as 6 da manhã. Isso vai durar até o dia 22 de abril. Ainda vai ser discutida a constitucionalidade dessa medida, mas a rigor é a primeira cidade que toma uma medida parecida com aquela que já é adotada nas cidades da Itália, da Espanha e da França também. Eu queria saber a opinião do senhor, secretário, já que a gente ainda está na curva ascendente da doença, a respeito desse tipo de medida radicalmente restritiva e se ela pode ser estendida eventualmente para outras cidades aqui de São Paulo. Essa prerrogativa foi do prefeito. Ele tem essa autoridade para tomar essa atitude na cidade dele. Aquela cidade que apresenta características de maior aglomeração, eu sou totalmente de acordo que o envolvimento do prefeito é extremamente importante e das autoridades ligadas à saúde, que estão junto com o prefeito, seu secretário de saúde, etc., são extremamente importantes esse engajamento deles todos para que a gente possa ter sucesso na questão da não proliferação do vírus. Se ele tomou essa atitude, ele e seu pessoal analisaram do ponto de vista do risco de que ele teria no sentido de não fazer. Então, ele fez essa opção e eu concordo com ele. Posso fazer uma pergunta, então, para os secretários? Assim, bem rapidamente, ontem houve o início da adoção da tal da Blitz do coronavírus em Salvador. Pergunto para o secretário estadual da Saúde de São Paulo e do Rio de Janeiro se isso também pode acontecer nas capitais. Do Rio primeiro, por favor, Edmar Santos. Olha, queria primeiro fazer coro ao Zé da importância do alinhamento de ações entre as esferas federais, estaduais e municipais, para que a gente possa salvar mais vidas nesse país. Então, realmente, a relação com as prefeituras é fundamental. A gente tem buscado isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Olha, o que a gente está vendo é que está, por parte da população, havendo um certo afrouxamento das medidas, né? Então, a gente vem conversando qual será a melhor estratégia. A gente até agora focou muito na conscientização. Botamos todo o pessoal da polícia e do bombeiro para rodar com os carros, avisando a população, dispersando a aglomeração, incentivando que as pessoas voltassem para casa. Mas estamos chegando num ponto agora importante de decisão, que medidas mais duras realmente possam ter que ser tomadas para convencimento da população. Então não sabemos ainda quais são. Há estudos de leis na Alerj, vendo a questão ou não de adoção de multas, mas o que é certo é que se a gente quer fazer essa curva achatar de verdade e adequar o nosso sistema de saúde do país, medidas mais duras poderão ter que ser tomadas, já que a população não está conseguindo entender a gravidade do momento. Na verdade, eu queria falar sobre os testes rápidos, talvez eu não tenha sido clara. Testes rápidos para a população. Não, eu que não fui clara, secretário, me desculpe. É possível que isso seja adotado também no estado do Rio de Janeiro? Sim, a gente já está com duas estratégias mapeadas. Uma é do inquérito epidemiológico, que é uma ferramenta importantíssima para a tomada de decisão futura. E o segundo lugar onde usaremos o teste epidemiológico é através de um aplicativo georreferenciado, né, que nós desenvolvemos aqui em parceria com os nossos pesquisadores, no qual a gente vai poder acompanhar o paciente que foi testado, tanto identificando os pontos de maior ocorrência de casos, como o deslocamento dessas pessoas testadas ao longo do território. Então, isso nos dará toda uma cadeia de disseminação e concentração de polos de infecção do estado e depois, à medida que aqueles que já estiverem infectados e curados da doença, também um selo verde para aqueles que já não teriam mais risco nem de se contaminar, nem de serem vetores para os outros e que já estariam prontos, então, para voltar à atividade de trabalho sem colocar ninguém em risco. Então, isso é uma estratégia fundamental, inclusive, para a saída segura do processo de isolamento social. Obrigada, secretário German. Isso pode acontecer em São Paulo, então, teste rápido nessa forma de drive-thru? Ok. Não. É o seguinte. Primeiro, com relação à Blitz que você falou, eu não conheço a Blitz de Salvador. Uma Blitz de orientação, nós somos totalmente a favor. Onde você coloca as pessoas da vigilância na rua, no sentido de orientar as pessoas que estejam dentro do carro ou não. Entende? Então, isso nós somos favoráveis, perfeitamente favoráveis. Indo para a questão do teste rápido, nós já recebemos os testes rápidos, estamos testando os testes rápidos. Os testes rápidos são sorológicos, aqueles que vão identificar não o diagnóstico de ter vírus ou não ter vírus,
mas de ter tido vírus ou não ter tido vírus, que é através do anticorpo que a pessoa produz em relação ao vírus. Então, isso é o teste de saída. A partir do momento que a população vai ter, criando essa proteção por si mesmo, é a hora de terminar as ações relacionadas à epidemia. Então, nós já recebemos. O problema aí é a sensibilidade desse teste, que em alguns ensaios que foram feitos aqui em São Paulo, para cada 4, só um dava positivo. Era para dar os 4 positivos. Então, ele tem uma sensibilidade baixa. Nesse sentido, a gente tem um tempo, vamos dizer assim, para achar um teste que seja de melhor qualidade, que seja produzido um teste de melhor qualidade. Porque o mundo está inundado de testes rápidos, né? Acho que, como fruto daqueles países que já passaram por isso, existe no mercado uma infinidade aí de testes rápidos, mas nem todos eles precisam ser utilizados. Para terminar a entrevista, rapidamente, secretário German, qual data o governo do estado trabalha para ver a liberação? O pessoal que está em casa ouvindo agora aqui a Band News FM, tem algum dia específico que pode ser, claro, postergado ou não, para o pessoal estar liberado para poder tocar a vida normalmente? Então, o decreto de agora diz mais 15 dias e termina no dia 22 ou 24, algo assim. E lá nós vamos ter que ir avaliando os cenários. Conforme nós estamos trabalhando com os cenários possíveis. Então, a partir do momento da observação do que vem ocorrendo, aquilo que eu disse do espelho retrovisor, do passado, então você vai analisando e tentando prever o futuro muito próximo. Você não consegue ter uma previsão de um futuro muito longo. Então, dentro disso é que nós vamos ter que, na véspera de vencer este decreto, ter as últimas análises para ver se ele prorroga ou se ele termina na data estabelecida. 8 com 15 vai dar 24. E no Rio de Janeiro, secretário Edmar? O nosso decreto ia findar agora no dia 13, já será prorrogado por mais 15 dias, então até pelo menos 28 de abril. Não tem um número certo para isso, né? A gente vai ter que realmente, como eu falei, criar os nossos indicadores de saída segura do isolamento social. Há na literatura em geral algo em torno de 10 semanas como o mínimo necessário para você conseguir ter o efeito máximo do isolamento social ampliado. Então a gente trabalha já agora com todas as estratégias de estudo de saída. Então o que a gente quer também, exemplo de São Paulo, é que dentro de um período relativamente breve a gente possa sair desse isolamento ampliado e aí todas as estratégias de testagem, apesar das dificuldades que o Zé Henrique muito bem pontuou com os testes rápidos, mas eles terão uma etapa aí crucial da gente entender que ponto estamos da distribuição do vírus no território para poder fazer as ações de saída, né? Então, a gente espera que dentro de um período relativamente breve, difícil precisar datas, porque depende da avaliação do cenário a cada momento, mas estamos trabalhando muito para que ele seja o mais breve possível. Quero agradecer demais a presença dos dois secretários estaduais de saúde de São Paulo, José Henrique German, e do Rio de Janeiro, Edmar Santos, nessa conversa aqui, tentando elucidar um pouco das estratégias adotadas nos dois estados. Secretário German, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, esperamos que tenha elucidado aí o que vocês estavam buscando saber. Um abraço a todos, um abraço ao Edmar e até a próxima. Um abraço, Edmar, muito obrigado, secretário. Obrigado a todos, aí na luta, estamos juntos, forte abraço.